graça e paz. Eu queria compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa hora, baseado num texto escrito pelo apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, aonde ele diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Que palavra abençoada! Por que eu digo que é uma palavra abençoada? Porque Pedro estava escrevendo esse texto para os irmãos judeus que estavam na dispersão. O que significa dispersão? Significa aqueles judeus que não estavam na região da Palestina, mas estavam espalhados por outras regiões. E Pedro, ao ter notícia do que esses irmãos estavam passando nesses lugares, ele toma uma decisão de escrever para eles, levando a eles uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra que pudesse posicioná-los no sentido de que os sofrimentos que eles estavam passando tinham um firme propósito de Deus. E o propósito era trabalhar um aperfeiçoamento na vida de cada um deles. O que eu posso dizer para você é que o nosso Deus é um Deus que nos aperfeiçoa em meio aos nossos sofrimentos. Muitas vezes, quando estamos passando por lutas e por sofrimentos, o nosso olhar, geralmente, ele é no sentido de que Deus abandonou, Deus não ama, Deus nos deixou sozinho. Por que Deus está permitindo que essas coisas estejam acontecendo nas nossas vidas? Bem, tudo isso é porque há um propósito de Deus. E o propósito de Deus é trabalhar o nosso homem interior, é tratar com o nosso caráter. E por isso Deus permite que os sofrimentos venham contra as nossas vidas. Faz parte da nossa caminhada cristã. Então, quando Pedro estava aqui escrevendo para esses irmãos, ele estava escrevendo com o objetivo de encorajá-los a permanecerem firmes na sua fé, olhando para cada uma daquelas lutas e dificuldades que eles estavam atravessando e fazer daquelas oportunidades um momento de encorajamento, um momento em que eles pudessem entender que a partir dali eles se tornariam participantes dos mesmos sofrimentos que Cristo passou aqui na terra. Então deveria ser para eles não um motivo de tristeza, não um motivo de abatimento passar por sofrimentos, mas deveria ser um motivo de muitíssima alegria para cada um daqueles irmãos. Nós precisamos refletir muito bem a respeito disso. Olhar para as nossas lutas, olhar para as nossas adversidades e ter nelas Cristo como parâmetro para as nossas decisões, para os nossos posicionamentos, para a nossa postura nos momentos de luta que estivermos atravessando. A palavra de Deus diz, inclusive, que Cristo foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ou seja, ele sabia qual era o propósito do Pai para a vida dele. Por isso não se encontrou nele nenhuma palavra de murmuração. Ele entendeu, ele compreendeu claramente qual era a vontade de Deus para a sua vida e ele foi para a cruz como uma ovelha muda. Ou seja, ele entendeu que o propósito de Deus era o sacrifício dele naquela cruz, para que você e eu hoje tivéssemos o privilégio de desfrutarmos da salvação eterna que Deus proporcionou para cada um de nós. E Pedro, quando estava escrevendo para esses irmãos aqui, ele não tinha o objetivo de levar para eles uma palavra dura que pudesse esmorecer o ânimo desses irmãos, mas ele levou uma palavra que, ainda que fosse uma palavra de confronto, o objetivo era animá-los, encorajá-los, fortalecê-los, fazer com que eles se alegrassem mesmo no meio das lutas que eles estavam atravessando. E o Pedro, quando ele escreve toda essa epístola, é com esse objetivo de animar e encorajar esses irmãos. Quando a gente chega no capítulo 5, no versículo 10, olha o que Pedro diz. Ele diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro está dizendo que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Deus, o próprio Deus, vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Agora, para que você e eu possamos entender claramente o propósito de Deus através do sofrimento, para trazer edificação, para trazer crescimento, para trazer amadurecimento para as nossas vidas,
Nós precisamos conhecer profundamente esse Deus e saber quem é o Deus que está nos permitindo passar por essas experiências. E Pedro começa dizendo aqui nesse versículo 10 do capítulo 5 da sua primeira epístola, que esse Deus é o Deus de toda a graça. Né? Então, olhando para a perspectiva daqueles irmãos que estavam sofrendo em meio às tribulações que eles estavam atravessando, inclusive tendo seus bens e suas propriedades retirados à força. O que Pedro estava querendo dizer para eles é que, além das forças humanas que se levantavam contra eles, existem forças espirituais que agem por trás dessas forças humanas com o objetivo de roubar a nossa alegria, de roubar o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eles não vão conseguir. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Ou seja, no momento que estivermos passando por essas lutas, por essas adversidades, o Deus de toda a graça vai nos socorrer. O Deus de toda a graça vai suprir as nossas necessidades. O Deus de toda a graça vai nos fazer caminhar por cima de todas essas dificuldades, por cima de todas essas adversidades, aperfeiçoando a nossa comunhão e a nossa intimidade com Ele. O Deus de toda a graça é o mesmo Deus que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória. Bem, a palavra diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus diz mais, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Deus de toda a graça é o mesmo Deus que, através dessa graça, permitiu a mim e a você desfrutarmos da sua salvação eterna quando fizemos uma aliança com Jesus. Ou seja, o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória, Ele trata os momentos de luta e de adversidade que nós estamos passando como algo passageiro e momentâneo, como algo que tem o seu começo e vai ter o seu fim. Deus já estabeleceu o início das nossas lutas como o fim delas. E Ele vai permitir que nós atravessemos esses momentos e nesses momentos que estivermos atravessando, sejamos tratados, sejamos ministrados, que o nosso caráter vá sendo aperfeiçoado através de cada uma dessas lutas que nós estamos passando. São os momentos de luta, os momentos de adversidade, que nós vamos conseguir enxergar no nosso caráter as falhas que ele tem. Não existe ninguém perfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, tudo que acontece conosco aqui na terra é com a permissão de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu querido, eu quero dizer para você que cada luta que você tem atravessado, cada batalha que você tem passado, cada levante que o inimigo tem estabelecido contra a sua vida, tem um propósito de Deus por trás de tudo isso. Deus vai te dar força para que você possa vencer. Deus vai te dar força para que você possa atravessar esse mar revolto, para que você possa atravessar esse vale, para que você possa transpor essa montanha que se levanta à sua frente, chamada sofrimento, luta, problemas, dificuldades, e todas elas, com a permissão de Deus, tem por trás de tudo isso toda uma questão espiritual que vem tentar nos assolar para nos afastar da presença do nosso Deus. E Deus, Ele não nos permite ser provados além daquilo que nós podemos suportar. Ou seja, o sofrimento humano, por mais agudo e prolongado, quando ele for colocado sob a perspectiva da eternidade, ele vai se tornar leve e momentâneo. Por que eu digo isso para você? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja bem, Paulo está dizendo que a nossa tribulação ela é leve e momentânea, mas ela tem um objetivo. Ela vai produzir em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Isso me faz lembrar as próprias palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que se as nossas esperanças, nossas perspectivas estão tão somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sabe por quê? Porque o nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa esperança, elas precisam estar na eternidade. Isso precisa ter um peso maior para as nossas vidas.
É como se fosse colocado numa balança os nossos problemas e aquilo que Deus tem preparado para mim e para você na eternidade. O que acontece no presente e o que Deus tem reservado para mim e para você no futuro. O que vai ser passageiro com aquilo que vai ser eterno. Querido, o lado da balança que vai pesar mais é aquilo que é eterno, é aquilo que Deus tem prometido para mim e para você, é aquilo que nos está proposto experimentarmos e vivenciarmos por toda a eternidade em Cristo Jesus. Deus permite o sofrimento por breve tempo para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos encorajar e também para manifestar a sua glória em nós e através de nós, para que outros saibam que Ele é o Deus que nos aperfeiçoa no meio das nossas lutas, no meio dos sofrimentos que estamos atravessando, né? Ele é o Deus que forja o nosso caráter. E voltando àquilo que Pedro disse lá no capítulo 5, no versículo 10, ele diz que depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. São 4 processos que Deus vai produzir através do sofrimento que nós temos passado para forjar e tratar o nosso caráter, para que nós possamos revelar a pessoa de Jesus Cristo em nós. Para que as pessoas, ao olharem para cada um de nós como cristãos, elas poderem identificar aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo e que em meio às suas lutas, que em meio aos seus sofrimentos, às suas tribulações, não desistem, não desanimam, não voltam atrás, mas prosseguem, avançam, tá? Então Pedro está dizendo que no meio desse sofrimento, Deus vai nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa prover aquilo que falta, remendar aquilo que está quebrado, repor uma parte que está faltando. Quando Pedro usa essa expressão aperfeiçoar, ele está fazendo referência a uma atividade da pesca, e ele sabia muito bem do que ele estava falando, que depois de uma pesca, os pescadores pegam a sua rede, levam para um determinado lugar, e ali eles fazem uma revista completa naquela rede para procurarem partes da rede que estão rompidas, né, que arrebentaram durante a pesca, para que elas sejam consertadas e aí eles possam retornar à sua atividade, no caso, a pesca. É assim que Deus faz conosco. No meio dos sofrimentos, existem partes da nossa vida, na nossa alma, nas nossas emoções, que rompem, que são partidas, são feridas que ficam, são marcas que permanecem nas nossas vidas e que Deus quer tratar, que Deus quer restaurar. Isso tem a ver com o nosso caráter, né? Se essas partes elas não forem tratadas, elas não forem emendadas ou restauradas, elas vão influenciar diretamente nas nossas atitudes. Aí vão entrar em ação as nossas falhas de caráter, as nossas dificuldades. Então, o propósito de Deus, através dos nossos sofrimentos, é trazer aperfeiçoamento para as nossas vidas. É Deus aperfeiçoando nesse processo o caráter de cada um de nós. A outra coisa que Pedro deixa bem claro é que, além de aperfeiçoar, Deus vai nos firmar. Firmar significa fixar algo com firmeza, né? Prender alguma coisa firmemente, tornar aquilo como se fosse uma rocha inabalável. Essa é a ideia, né? Então, no meio do sofrimento, no meio da batalha, Deus está, além de nos aperfeiçoando, nos firmando também, nos fixando firmemente. E sempre que nós fazemos menção enquanto compartilhamos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nós lembramos a respeito de que Ele é uma rocha eterna, uma rocha inabalável, né? E a sua caminhada, a sua história aqui na Terra, ela aconteceu exatamente assim. Cristo foi humilhado, Cristo foi ferido, Cristo foi caluniado, difamado, passou por todas as lutas que nós passamos e por outras ainda maiores. E ainda assim, ele entendeu o propósito de Deus no meio dos seus sofrimentos, e Deus teve prazer em fazer o seu filho ser moído, né? No nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. E quando Cristo ele compreende isso, ele vai para o seu destino, que é a cruz, como uma ovelha muda que vai diante dos seus tosqueadores. Ele não retrocede, ele não abre a boca para murmurar, ele não abre a boca para lamentar, mas ele entende e compreende que aquele sofrimento que ele está passando é leve e momentâneo, ele é passageiro, ele é bem pequeno diante da glória que o Pai dele estava propondo para ele, né? Porque no final de tudo isso, Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho nos céus,
na terra e nas águas debaixo da terra hão de se dobrar. E eles vão confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, todo o sofrimento, ele vai trazer para mim e para você aperfeiçoamento, ele vai nos firmar para que a glória de Deus seja manifesta em nós e através de nós a semelhança do que aconteceu com Jesus Cristo. Uma outra coisa que Pedro diz é que nós seremos fortificados. A ideia de fortificar é ser enchido de força, né? E a gente sabe que nos momentos de sofrimento, nos momentos de luta e de adversidades, muitas vezes nos faltam forças. Forças físicas, forças emocionais e até mesmo espirituais. Há momentos que nós não conseguimos sequer orar, sequer conseguimos nos colocar na presença de Deus para clamarmos, inclusive, por aquela situação de adversidade. Isso vai afetar diretamente as nossas emoções, né? E aí vão entrar sentimentos que não são saudáveis, que vão nos levar para o desânimo, para o abatimento, até mesmo o desejo de desistir do propósito de Deus para as nossas vidas. Vai afetar também o nosso físico, vai roubar as nossas forças físicas, não teremos ânimo para nos movermos em relação a nada, absolutamente nada. É nessa hora que Deus entra, é nessa hora que Ele envia o seu Santo Espírito que nos enche de força, né? Que nos torna uma fortaleza diante daquela dificuldade. Aí fisicamente nos colocamos de pé, emocionalmente nos tornamos inabaláveis e espiritualmente não vai ter quem consiga nos deter, porque nós vamos encarar aquela adversidade espiritual de uma forma sobrenatural. E a última coisa que Pedro relata aqui nesse texto é que ele diz que além de aperfeiçoar, firmar, fortificar, ele vai nos fundamentar. Fundamentar é colocar os fundamentos e lançá-los sobre um alicerce sólido. Esse é o propósito de Deus em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas lutas. É lançar fundamentos sobre cada um de nós. É nos colocar fundamentados em Cristo Jesus e na sua palavra. A ideia de fundamento também, ela nos motiva e nos encoraja a termos uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de oração, buscando a presença do Senhor, e também uma vida de adoração, quando nós vamos inclusive cantar no meio dos nossos sofrimentos, vamos cantar no meio das nossas lutas. Nessas horas, sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos enche de expectativa, aquilo que nos faz continuar olhando para Ele como um alvo para a nossa caminhada. Nós vamos olhar para as coisas que ficaram para trás e vamos deixá-las lá atrás. Nós vamos viver o nosso presente com uma perspectiva e com uma expectativa de que lá no futuro tem algo muito glorioso de Deus reservado para cada um de nós. Então, querido, eu queria encorajar você com essa palavra a não desanimar, a não retroceder, a não voltar atrás. Não permita abrir os seus lábios para murmurar e para lamentar durante esse tempo, independente do tamanho da sua dor, independente do tamanho da luta que você está atravessando. Eu quero dizer para você, querido, louve ao Senhor. Eu quero dizer para você, profetize a palavra de Deus. Lembra da palavra profética que Deus já liberou a respeito da sua vida e não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então a nossa palavra para você é uma palavra de estímulo e de encorajamento, que no meio do seu sofrimento, Deus está aperfeiçoando você. Você está sendo aperfeiçoado em todas as áreas da sua vida. E quero finalizar essa palavra dizendo para você que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Que essa palavra que está sendo liberada hoje sobre a sua vida cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, que é aquilo que está no coração de Deus a seu respeito. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente em Cristo Jesus. Amém e amém.